Nós seguimos falando da recomendação do Ministério da Saúde sobre a terceira dose contra a Covid-19. Como a Elisa e o Dr. Fernando diziam agora, todos os adultos devem receber o reforço 5 meses depois de completar o esquema vacinal, ou seja, 5 meses depois da segunda dose. Nós vamos tratar deste assunto, aprofundá-lo um pouco mais agora com o infectologista do Instituto Emílio Ribas, Jamal Suleiman. Doutor, bom dia, obrigado pela entrevista para a CNN mais uma vez, hein? Bom dia, Rafael, bom dia, Elisa, bom dia aos telespectadores, é um prazer estar aqui. Doutor, é uma boa estratégia essa, antecipar em 1 mês essa dose de reforço para todos os adultos? É válido nesse momento? Por vários motivos, né? O primeiro é que a aplicação de uma dose de reforço, também conhecido como booster, é uma estratégia que a gente já usa em outros tipos de agentes imunizantes. Especificamente com essa, o que a gente tem? As informações, mais uma vez reforçando, elas são dinâmicas e o que se sabe é que à medida que o tempo vai passando, a gente vai perdendo a capacidade de resposta para a vacina que a gente tomou há cerca de 5, 6 meses atrás. E nesse cenário é importante que a gente faça esse reforço, porque o objetivo principal das vacinas, e a gente está vendo isso na prática, né, as curvas estão mostrando isso, é a redução das formas graves da doença. Mas a infecção ainda continua circulando na população, o que pode facilitar, e também a gente aprendeu isso, a emergência de variantes que podem escapar dos processos de vacinação. No outro cenário, também é importante, porque quando você antecipa a vacinação dessa população mais jovem, que são aqueles que receberam a vacina depois do extremo de idade, você consegue contemplar a população como um todo, quer dizer, você fecha esse pacote de proteção num intervalo muito menor. Então, a estratégia é uma estratégia acertada, que, aliás, só para a gente relembrar aqui, né, porque a gente não cansa de repetir isso de manhã, de tarde, de noite, é tudo que a gente vinha pensando e propondo desde que a pandemia começou. Então, agora, a impressão que a gente tem é que o pacote a gente está fazendo o laço final dele, que é fundamental nesse processo de proteção da sociedade. Doutor Jamal, queria lhe fazer uma pergunta que eu sei que pode parecer um pouco absurda, mas levando em conta que a gente vê cada absurdo em rede social, que é importante tirar algumas dúvidas. Para quem pensa o seguinte, tá vendo, eles não sabem direito se são 2 doses, se são 3 doses, agora de repente apareceu a terceira dose, desde o começo ninguém tinha essa certeza, eu acho que ninguém tem certeza. O senhor pode esclarecer, por favor, o quão normal é esse processo e por que a importância de, aos poucos, ir descobrindo, por meio da nossa proteção, não é? Por quanto tempo a gente fica protegido para saber se tem de receber ou não uma dose a mais e que isso está embasado pelo próprio fabricante? A questão principal aqui, Elisa, você chama atenção para um aspecto fundamental, é o entendimento da língua, né? O problema aqui não é a estratégia, não é a ciência, porque a função da ciência é fornecer para a sociedade aquilo que a sociedade aplica nela, né? Que é o conhecimento. Então, quando a ciência devolve o conhecimento na forma de uma ação, é exatamente o que se espera que a ciência faça. Então, o conhecimento é dinâmico. Eu disse, e vou repetir aqui desde o começo, a gente não trabalha com certezas, a gente trabalha com dúvidas, e em cima das dúvidas nós vamos respondendo. E a pergunta para ser respondida é: precisa fazer reforço? No primeiro momento, a gente não tinha essa informação. E por que não tinha? Porque a doença é nova. É uma zoonose que rompeu a barreira da espécie em dezembro de 2019. Quando a gente vai acompanhando as pessoas, você muda o padrão. Então, no primeiro instante, o que aconteceu? Houve uma queda dramática do número de pessoas doentes e com formas graves. Passado um tempo, você percebe um discreto aumento da curva e, no acompanhamento das pessoas, você também aprende que elas vão perdendo a capacidade de resposta. Bom, como a gente faz para mudar esse perfil? Fazendo a dose de reforço.
Só para a gente lembrar, a vacina para papilomavírus humano, que é HPV, também é mais de uma dose. A vacina para hepatite B também é mais de uma dose. Os reforços que a gente aplica nas crianças, por exemplo, sarampo, difteria, coqueluche e por aí vai, pólio, também exigem doses adicionais de reforço. Então, não há nenhuma novidade nessa estratégia. Qual é o fator novo nesse processo? Uma infecção viral nova. E é bom que a gente aprenda, Elisa, para encerrar isso, porque essa não vai ser a última pandemia do século. Então, a gente vai conviver, porque o mundo tem características absolutamente distintas do que tinha no começo do século XX e no século XIX. As pessoas se interrelacionam, você dorme em Pequim hoje e acorda em São Paulo amanhã. Quer dizer, isso nunca aconteceu antes. E agora, mais do que nunca, ainda a gente vai para o espaço passar férias, né? Algumas pessoas têm feito isso. Então, esta dinâmica é importante, as pessoas têm que lembrar. Aqui é uma questão de entendimento da língua mãe, que é o português, saber que você tem obrigação de proteger pessoas, o que nos torna humanos, e não fazer essa narrativa em redes sociais absolutamente estapafúrdias. O mínimo de entendimento é suficiente para você saber que vacina protege pessoas, ponto. Doutor, o senhor imagina que nós vamos ter mais dificuldade de trazer as pessoas para tomarem essa dose de reforço? E eu faço essa pergunta porque é natural e tem acontecido com várias outras doenças, não é? O senhor, como médico, sabe disso muito melhor do que eu, que a gente tem visto algumas doenças voltarem ao nosso cotidiano. Eram tidas como praticamente erradicadas há algum tempo. Existem vacinas muito eficazes para elas. O senhor citou o sarampo aí, por exemplo, não é? Há um relaxamento natural, não é, doutor? Na medida em que as pessoas passam a ouvir, olha, passamos tantos dias sem registrar nenhuma morte, ou nunca morreu tão pouca gente quanto em abril do ano passado. A pessoa pode ir ao estádio, pode ir ao teatro, pode ir ao cinema, pode ir ao bar. A tendência, né? Não ouve mais falar que o amigo está com Covid, que o familiar ficou doente, né? Volta a trabalhar presencialmente. A tendência é de as pessoas entenderem que, olha, o risco agora é mínimo, estou de boa, não vai dar tempo, não estou com vontade. A gente vai ter mais trabalho agora para levar as pessoas para tomarem esse reforço do que tivemos para tomar a primeira ou a segunda dose? Você tem razão. Eu, pessoalmente, não sou favorável à pedagogia do medo, né? Em alguns momentos, por exemplo, quando você fala isso, e é natural, veja, a gente usa mesmo essa fala, que é, puxa, a pessoa não sabe quão grave, não viu filhos ou filhos dos amigos e dos outros filhos, enfim, terem paralisia infantil, então por isso relaxa nesses cuidados. Pessoalmente, como eu trabalho com saúde pública, eu acho que é fundamental que você instrumentalize as pessoas a importância desse processo. E eu, durante esse processo de pandemia, eu venho desde a pandemia de HIV/AIDS, vivenciando várias passagens em relação a doenças que comprometem pessoas, assim, numa intensidade imensa. E o que eu aprendi? Eu acho que essa via tem mão dupla. Aprendi que é fundamental o papel da sociedade em ensinar as pessoas. Então, eu não me furto, por exemplo, de falar com vocês ou com qualquer órgão que possa atingir pessoas. Eu acho que esse é o nosso papel. Nós vamos continuar falando sobre isso, da importância que cada um de nós tem neste processo. Porque vacina não é um ato isolado, vacina é um ato comunitário. Ela protege você e, mais do que isso, protege o seu entorno. A função de uma vacina é essa. Então, quando você consegue proteger você e o seu entorno, esse ciclo se fecha. Então, assim, eu entendo perfeitamente, acho que a gente precisa falar bastante sobre isso, mas o ponto dessa discussão é: a gente não vai cansar de falar. Cada um que a gente conquistar pelo coração ou pela mente já terá valido a pena. Vamos falar sobre isso de manhã, de tarde, de noite. Vocês são incansáveis nisso, né? Vira e mexe, vocês chamam a gente para falar. Às vezes até pergunto por quê, já que vocês sabem tudo sobre isso. Mas, de qualquer forma, é importante a participação de um técnico exatamente para pontuar algumas pequenas porções
que podem trazer mais pessoas para o bloco de cá, para nos protegermos e proteger esse sujeito. Doutor Jamal, fazendo agora o esclarecimento a respeito dessa dose de reforço. A regra é uma para quem tomou as vacinas que precisam de 2 doses, né? Coronavac, Pfizer ou AstraZeneca. E a regra é outra para quem tomou a vacina da Janssen. Para o primeiro grupo, a gente já entendeu. 5 meses após a segunda dose, você toma o reforço. E na vacina da Janssen, esse pessoal que tomou a de dose única também entra no pacote de reforço, certo? Certo, porque a plataforma da vacina da Janssen é diferente. A gente tem, e de novo aqui, são várias plataformas que a gente tem para vacina contra SARS-CoV-2, contra a Covid-19. Então, a vacina da Janssen tem uma plataforma específica que, em tese ou na prática, ela dá esse reforço adicional neste momento da pandemia. Isso é importante ressaltar, porque nesse momento da pandemia a gente precisa rapidamente bloquear a emergência dos casos graves. E é por conta disso, os dados têm mostrado que a intercambiabilidade das vacinas, usando esta vacina como dose de reforço, ajuda a proteger pessoas por um intervalo maior. Isto parcialmente responde àquela pergunta que você fez: com que periodicidade faremos as vacinas? A gente ainda não tem essa resposta, mas a partir de agora, em tese, com esse booster, com esse reforço, a gente deve esperar um intervalo maior para aplicarmos, pelo que se espera, uma próxima dose, como nos moldes que a gente faz a vacina da influenza, da gripe, né? Então, é fundamental, primeiro, antecipação para a gente fechar esse pacote completo da sociedade protegida. E para o ano que vem, muito provavelmente, a vacinação de crianças, quando a gente tiver respostas mais definitivas acerca das vacinas em crianças. O que aí sim a gente completa a proteção dos humanos, né? Então, receber a dose de reforço para quem recebeu uma única dose, que no primeiro momento era de uma única dose, é fundamental e é importantíssimo que as pessoas não percam a data da vacinação, porque só assim a gente vai conseguir, de fato, retomar a normalidade, que é tudo que queremos, né? A gente não vê a hora de fazer a queima das máscaras. Então, nesse momento não dá, porque a ciência ainda não nos autorizou a fazer isso. Mas a partir do instante que tivermos todo mundo vacinado nas doses de reforço, muito provavelmente estaremos sem as máscaras, se Deus quiser. Tomara que essa hora chegue logo. Doutor Jamal, infectologista do Instituto Emílio Ribas, muito obrigado mais uma vez pela ajuda aqui, doutor. Bom dia de trabalho, até uma próxima, hein? Bom dia para vocês e até a próxima. Até. Obrigada, doutor.